de muita tradição. Nacional é uma equipe bastante conhecida na Libertadores, é uma equipe forte, né? Venceu as 2 primeiras partidas, é o líder da chave. É um jogo bom para a gente mostrar a nossa força dentro da nossa casa. Espero que a torcida esteja aí nos apoiando do começo ao fim, casa cheia, para que a gente possa fazer um grande resultado amanhã e assumir a ponta da tabela. Cara, particularmente para mim sempre é especial jogar Libertadores, é um campeonato que eu acho que todos os jogadores gostam de participar, de participar desses jogos, não só da competição, mas principalmente desses jogos como o Nacional, que é uma equipe bastante conhecida no cenário nacional e mundial. Então é uma potência, nós também somos uma potência, espero que seja um grande jogo e que no final a gente possa estar comemorando essa vitória com a nossa torcida. Dupla Grenal. Informação, repórter KTO. E não tem mesmo, René, como ficar indiferente a um jogo desse tamanho. Libertadores da América, Inter e Nacional no Beira-Rio. Inter definido, Tiger Junk, bom dia. Bom dia Benfica, todo mundo que nos acompanha aqui no AE1. O Inter está definido e com um desfalque. Johnny não atuará hoje à tarde contra a equipe do Nacional, hoje à noite, na verdade, contra a equipe do Nacional, partida às 7 horas da noite. Informação do nosso repórter Lucas Dias. Johnny está de fora da partida em função de uma pancada que ele recebeu na perna direita na partida do último domingo contra a equipe do Goiás. Por isso, fica de fora. De alguma forma também preservado o Benfica, mas um jogador que não teria 100% de suas condições de jogo para atuar hoje contra o Nacional. Em seu lugar, retorna ao time Carlos de Pena, meia uruguaio, que inclusive é formado e torcedor, se declara torcedor do Nacional do Uruguai e que hoje vai ter a primeira oportunidade de enfrentar o seu ex-time em uma Copa Libertadores. O de Pena, inclusive, concedeu uma entrevista para o pessoal do Globoesporte.com, onde falou muito sobre essa relação dele com o Nacional. Das 4 Libertadores que ele havia jogado, as 4 haviam sido pelo Nacional do Uruguai, e ele disse que se fizer gol, vai comemorar mesmo sendo desde criança um torcedor do bolso, do tricolor, como se chama o Nacional no Uruguai, Benfica. Sem querer te dar uma bola nas costas, Tiger Junk, mas correndo sério risco. O Depena jogou no Nacional de Montevidéu. Qual é a idade do Depena para começar? 31. 31, deve ter jogado há uns 3, 4 anos. Ele jogou, não, ele foi formado no Nacional ali por volta de 10, 11 anos atrás, então ali 2012, 2011. E depois ele volta, ele gira pela Europa, volta com Cacique Medina em 2019. E aí depois vai de novo para Ucrânia, de onde vem para o Internacional. Então, ele tem 2 passagens pelo Nacional. Então as Libertadores que ele jogou possivelmente em 2019, 20... 2018, 2019, 2018, 2019 e aí ali 2011, 2012, por aí. Tá fresquinha na memória dele, portanto, a Libertadores América. Com certeza, né? Não faz tanto tempo assim. Ele não foi um jogador que saiu muito cedo do Nacional e não voltou mais, não. Ele teve uma passagem recente, repito, com o Cacique Medina como técnico, né? E o próprio Medina que o trouxe para o Internacional, mas ele tem sim fresco na memória a sua passagem pela Libertadores da América. E será titular hoje contra a equipe do Nacional em função desse desfalque do Johnny pela pancada na perna. Se questão do Johnny, ele não jogaria. A tendência é que não. Johnny começasse. A tendência é que o Johnny começasse. Benfica, a gente tem indicativos de que jogam Bustos e Maurício, tá? Porque Mano entende que o Nacional virá recuado, que o Nacional virá se defendendo bastante, e o Mano entende que a escalação com Bustos e Maurício ela é mais criativa do que a escalação com Igor Gomes e Pedro Henrique, que é uma formação que utiliza mais a força física e o espaço, principalmente, para atacar. Então, de alguma forma, contra equipes que atacam o Internacional, o melhor é Pedro Henrique e Igor Gomes. Contra equipes que vão se defender e o Inter precisa furar esse bloqueio, é melhor Bustos e Maurício. Perfeito. É mais ou menos esse o entendimento do técnico Mano Menezes. Com isso, a gente já tem um desenho de time titular, Benfica, que já está definido. Kehler no gol, Bustos, Vitão, Mercado e René. A defesa é titular. Meio campo com Campanharo, voltando ao time, depois de ser preservado no domingo. E de Pena, Maurício, Alan Patrick e Wanderson, com Alexandre Alemão na frente. A tendência é de Alexandre Alemão na frente, para ser um jogador que abre espaços
também na defesa adversária. Aí eu coloco um pequeno parênteses para Luiz Adriano, mas a grande tendência é o Alexandre Alemão, porque o próprio Mano admite que o Luiz Adriano não reúne ainda 100% de seu aspecto físico para poder desempenhar um bom futebol. Perfeito. Meneghetti disse ontem aqui no seu comentário, aliás, daqui a pouco, mais tarde, comentário de novo do Leonardo Meneghetti, ele acredita que, não sei se mudou de opinião, né? As coisas às vezes se transformam. Ele acredita que Luiz Adriano vai começar a partida. Sim. Ele falou acredita na TV isso aí também? Sim, falou. Por uma questão, e ele acredita por uma questão de tamanho do jogo, né? E de qualidade técnica também, né? O Luiz Adriano é um jogador que tem um acabamento melhor do que o do Alemão. E foi abraçado pelo Mano Menezes ao ser substituído domingo passado, né? Mas eu acho que isso só corrobora que joga Alemão. Certo. Porque o Mano disse que o Luiz Adriano ele não tá nas suas melhores condições físicas. Não, e aí a questão e aí, até... botar ele pra jogar um jogo domingo e outro quarta-feira, não vai ter o melhor Luiz Adriano. Não, e a questão até de atrair o carinho do torcedor já na arrancada, porque foi vaiado o Luiz Adriano no anúncio da escalação. Não que o Alemão passado, viva, né? uma lua de mel também com o torcedor, também é verdade. Né? Mas é um pouco melhor que o Luiz Adriano. Estava pensando aqui, tá, Gojek, nessa questão do Internacional usar os lados do campo, e aí a presença do Bustos, né? Para chegar na frente, o que é uma necessidade, já que o Nacional de fato deve se fechar, mas vai dar para usar bem esse lado esquerdo também, porque o René vive uma grande fase, o Depena joga por aquele lado e o Wanderson por ali. O Inter pode explorar bem esse corredor, hein? E o Lucas Dias pescou um detalhe no treinamento, tá, Benfica, que é o Sidney Lobo e o Mano Menezes orientando os jogadores a buscarem os lados do campo. Em determinado momento, o Kehler ia bater um tiro de meta, e o Sidney, e ele pergunta pro Sidney, tiro de meta todos na lateral? E aí o Sidney Lobo disse, sim, é o único lugar que vai ter para jogar. Porque eles vão povoar muito o meio campo. Então o apoio do René com o apoio do Depena para a profundidade do Wanderson pelo lado esquerdo vai ser fundamental. Pelo lado direito, a passagem do Bustos com o Maurício jogando por ali, o apoio do Campanharo, o Alan Patrick girando para ativar esses dois lados do campo vão ser fundamental para que o Inter consiga construir chances de gol contra um adversário que o próprio Mano já disse, e isso virou manchete lá no Uruguai, né, Benfica? Sim. No les importa jogar sem pelota. Sim, Eles não se importam de jogar sem a bola. Exatamente.